Felicidade, né, Daphne? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Daphne Queiroz, psicóloga. Que bom ter a tua presença aqui. E me diga, a gente tem como definir um casamento feliz? Ou isso é muito peculiar, muito pessoal? Como que você vê essa questão? Eu acho que tem sim uma questão aí, né, que a gente pode pensar que é algo pessoal, né? Porque felicidade é algo que a gente não define da mesma maneira para todas as pessoas. Tá. Mas ao mesmo tempo, o que eu penso de um casamento feliz tem a ver com pessoas felizes. Acho que quando a gente pensa num casamento, a gente tem que pensar que antes de ser dois, eu sou um. Certo. E se eu sou um, eu costumo brincar no consultório, né? Para a gente poder pensar em autorregulação, né? Para a gente poder pensar em autocuidado e o quanto a gente organiza isso dentro da gente, né? A gente tem que organizar isso primeiro, né, na nossa vida, para que depois a gente possa pensar nisso no casamento. Entendi. Né? Faz sentido. Ou seja, partir de um indivíduo que é feliz e porque ele é feliz, ele contribui com a felicidade naquele relacionamento. Mais ou menos isso? Isso, eu costumo brincar que a autorregulação, né, o autocuidado é uma forma de amar o outro também. Né? Porque o que a gente vê geralmente no casamento, né? São pessoas que vêm com expectativas muito pessoais sobre coisas que, de repente, aquele comportamento do outro, às vezes, não atinge essas expectativas. Sim. E o quanto no dia a dia, na rotina, isso acaba ficando muito pesado. Né? Porque quando a gente está feliz no início do casamento, parece que tudo é muito novidade, é muito gostoso. Sim. Mas quando a gente vai entrando numa rotina, às vezes a gente vai se esquecendo da gente. Sim. Né? E se esquecendo muitas vezes de cuidar de pequenos detalhes que eu acho que fariam toda a diferença se a gente estivesse mais presente na gente para poder estar ali com o outro com mais cuidado, mais presença, mais... até um olhar, né, de perceber realmente aquela pessoa. Sim. Porque a gente tende, o nosso cérebro, ele se acostuma muitas vezes com as coisas, né, e a gente para de enxergar, a gente para de ver. Né? Entendi. É interessante isso que você falou da expectativa, né? Sabe o que eu vejo acontecer? E assim, nós temos as nossas experiências também, né? Mas geralmente eu vejo uma curva assim, né? Como quase uma montanha-russa mesmo, né? Quando você está no namoro, né? Eu falo com os casais, provavelmente namoraram. Na época do namoro, parece que um vê no outro aquilo que é de melhor, né? Vê o filé mignon da coisa, né? E não enxerga o que precisaria enxergar, que são os defeitos, que é o que depois vai cair na rotina, enfim. Aí tem motivos palpáveis para se irritar mais com o outro, né? Sim. Aí se inverte depois essa situação. Aí muitas pessoas falam assim, eu casei, parece que depois que eu casei a situação piorou, né? A situação... Quer dizer, claro, existe também o ciclo da paixão, que a gente sabe que tem uma durabilidade, né? Ela dura aí no máximo 2 anos, não é isso? Sim. Isso influencia, imagino, né? Com toda aquela química que se gera. Mas eu tenho um pensar até para agregar nisso. Que veja, ninguém nasce sabendo ser esposo ou ser esposa. Todo mundo é craque em ser filho, porque todo mundo nasce sabendo ser filho. Sim. Né? Sim. De repente casa, o que eu vou fazer agora? Quem sou eu? Agora que eu sou esposa, agora que eu sou esposo? Aí recorre ao quê? Ao que aprenderam de pai e mãe, né? Não é assim que funciona? Perfeito. Acho que a gente traz muitos dos nossos comportamentos aí, tanto as coisas boas das nossas famílias. Sim, né? Que bom, né? Claro. Quanto a questão, muitas vezes, de necessidades emocionais, do que faltou nesse funcionamento, né? Tem uma teoria, que é a teoria do esquema, que ela fala muito sobre a gente olhar para as nossas necessidades emocionais básicas e o quanto a gente, às vezes, projeta isso nas relações. Por também, exemplo, né? dá um exemplo de necessidade básica. O abandono, né? Tá. Uma característica ali, né? De alguém que tem uma dificuldade de autonomia, né? Que é uma outra necessidade emocional básica. Né? Autonomia é uma necessidade básica. Isso, autonomia, o apego. Tá. Né? Que aí entra a questão do abandono e da rejeição, né? Entendi. A questão de espontaneidade e lazer, de pessoas que às vezes são muito workaholics e aí acabam vindo para a relação querendo compensar e não sabendo ter lazer. Sim. E aí trazem muito peso para isso, né? Sim. Então, o quanto às vezes essas questões influenciam
E até além dessas questões, né, do que eu vejo, do que a gente traz aí como uma bagagem, né, como se a gente tivesse uma malinha ali de informações de quem a gente é. Sim. E quando a gente vai se relacionar com os outros, isso vai estar presente o tempo todo. Sim. E não só a bagagem do que a gente viveu, mas também o jeito que o nosso corpo processa tudo que acontece. Né? Então, tem uma outra autora, que é a Winnie Dunn, que eu gosto muito, que ela fala um pouco sobre perfis sensoriais. Como que é essa teoria? Então, a questão dos perfis sensoriais entra aí com, por exemplo, pessoas que têm um perfil mais buscador. São aquelas que estão o tempo inteiro inventando moda, querendo sempre inventar um lazer diferente. Mais criativas, tá? Essas pessoas, elas tendem a não criar muitas regras no dia a dia. Né? Elas são aquelas que estão sempre buscando uma maneira diferente de fazer as mesmas coisas, né? Tá. Enquanto tem aqueles que são os esquivadores, que é um outro tipo, né? Pessoas esquivadoras são aquelas que tá em casa, tá com a janela fechada, porque não gosta de muito estímulo, né? Tá em casa, não gosta de muito barulho, muita gente. Quando você faz um convite, aquela pessoa chega e diz, não, deixa eu pensar primeiro, né? Tá. E além disso, a gente teria, então, os observadores, tá. E os sensíveis, né? Que são pessoas que também vão ter processamentos diferentes aí. Os observadores são menos propensos a sentir demais as coisas, né? Eles se distanciam mais. Que na verdade elas estão no meio do caos e estão felizes, né? Não afeta, não é que, é que não afeta, é isso? Isso. Tá. E os sensíveis são aqueles que estão no meio do caos e estão apavorados querendo ir para casa. Sim, tá. Né? Então eu vejo que além das questões, né, emocionais que vêm na nossa bagagem, a gente ainda tem um corpo que está processando tudo de uma maneira diferente, às vezes, do nosso parceiro, nossa parceira, né? A pessoa que está com a gente aí no dia a dia. Interessante. Então, faz uma salada boa para a gente poder ter um desafio aí, né? Com certeza, com certeza. E em meio a tudo isso, dá para se falar em felicidade no casamento? Porque você está falando é um dinamismo, ao mesmo tempo é uma diversidade, que eu entendo que se for bem trabalhada, você está no ápice, né? A diversidade, quando ela é bem trabalhada, você une muitas forças, né? Mas geralmente não é assim que se começa. O que você vê na tua experiência? O que eu entendo, né, até como psicóloga clínica, é que quanto mais a gente se conhece, mais fácil é da gente comunicar. Tá. Muitas vezes as pessoas falam sobre comunicação, sobre, né, isso como uma dica para se relacionar melhor, para ser feliz num casamento. Mas muitas vezes as pessoas chegam para mim no consultório dizendo, Daphne, eu nem sei o que eu tô sentindo, como é que eu vou falar disso para alguém? Como é que eu vou pedir para alguém para fazer uma abordagem ali de uma comunicação não violenta, de repente, para eu dizer, olha, dessa forma eu gostaria que você me tratasse, dessa forma a gente faz um combinado para respeitar o meu perfil sensorial, que é diferente do seu lá, né? De repente você gosta de estar muito em público, eu não gosto, vamos fazer um combinado, uma negociação. Muitas vezes, para que eu faça essa negociação, primeiro eu tenho que me conhecer. Porque às vezes parece que aquela pessoa está simplesmente resistindo ao outro. E para ela é difícil porque realmente tem a ver com o perfil. E daí, se ela coloca isso, se está claro para ela, ela consegue... De repente, se ela faz pelo outro, pelo menos ela sabe que está fazendo pelo outro. Porque também vai ter que ter uma flexibilidade, não? Vai ter que ter, né? Sim, eu acho que flexibilidade é uma excelente palavra aí. Porque acho que é uma habilidade cognitiva a flexibilidade, né? E a gente poder trabalhar com isso, porque acho que o que faz muitas vezes um casamento não ser feliz é quando a gente está rígido nos nossos padrões, nessa bagagem que a gente trouxe. E a gente não quer abrir ela para ver o que tem lá dentro. Né? A gente só quer funcionar daquele jeitinho sempre e me ame como eu sou, né? E pronto. Sim. Conveniente, né? Sim. E você tem alguma dica para trabalhar essa flexibilidade? Acho que talvez, de novo, né? Voltando para aquela ideia de se conhecer primeiro, né? Para que você entenda no que você pode abrir mão, no que é possível negociar e o que não é. Porque tem algumas coisas que são vitais, que para o nosso corpo aquilo é sobrevivência, né? Então, às vezes, naquilo a gente pode tentar negociar, então, de uma forma mais tranquila com as pessoas, né? Um exemplo disso, né? Por exemplo, tem uma situação de um paciente que ele não consegue ir em reuniões familiares da esposa, porque é muito estímulo para ele, é muito forte para ele estar lá. Né? Então ele combina de ir, ficar um tempo e depois ele volta para casa e se regula, né? Sim. E aí ele pode existir junto com ela nessa situação. Então esse tempo que seria um respeito a quem ele é, nem que seja... E daí acho que o conhecer-se vai trazer justamente isso, né? Quanto tempo que eu preciso? Será que eu me alimentar disso? Literalmente é um alimentar-se, né?
disso aqui por tanto tempo já é suficiente, cada um vai ter que daí se descobrir mesmo, né? Perfeito. Acho que quando as pessoas conseguem perceber assim, eu por ela, né, por ele, por essa pessoa que está do meu lado, eu vou querer de repente fazer algo para deixá-la feliz, porque quando a gente está num casamento nem sempre tudo é sobre nós, né? Muitas vezes é para a gente também olhar para o que o outro precisa e tentar suprir ele naquilo, né? Mas muitas vezes assim, quando eu entendo em mim o que é tão vital e o que é tão importante, eu vou conseguir então estar com esse outro e dizer, olha, até aqui eu consigo ir, você fica feliz, eu fico feliz. E aí depois eu volto e aí a gente pulsa nessa relação, porque ela é um organismo vivo também, legal, né? Legal essa maneira de ver, é um organismo vivo, a relação em si, né? Eu queria voltar só um pouquinho na questão da expectativa. Você acredita que diminuir a expectativa é uma boa saída para o casal? Acho que a expectativa precisa ser ajustada ao longo da vida, né? Porque quando a gente casa, a gente talvez tenha algumas expectativas com base em quem a gente é naquela idade. Sim. Mas ao longo da vida, acho que as expectativas e as prioridades, elas vão mudando. Sim. E a gente precisa estar atento para que a gente não fique preso lá naquelas primeiras ideias, muitas vezes, né? Isso acontece, então. Colocou uma expectativa e carrega isso, botou dentro daquela mala lá, né? E levou junto. Sim, porque muitas vezes eu acho que as pessoas trazem, né, esse lugar de que isso para mim é vital. E outro exemplo, né, uma outra paciente que tem uma situação de que para ela dormir junto com o marido sempre foi o principal, né? Pessoas que não dormem no mesmo quarto, né, assim, no dia a dia, não se amam. É uma crença, uma frase. Né? Entendi. Só que ele tem uma questão de roncar muito, né? Tá. E ela não conseguia dormir porque ela tem um perfil muito sensível e o ouvido dela escuta a quilômetros de distância. Tá. E eles decidiram que dormir em quartos separados faria muito bem para eles, né? E no fim, hoje, eles estão muito felizes porque ela destituiu um pouco, ela desconstruiu um pouco dessa crença de que tem que dormir na mesma cama todos os dias para ser feliz. Olha né? só. Então, isso pode ser um ela teve que romper aí com um padrão mesmo. Que esse exemplo bem prático, né? Começa em se conhecer, continua em o que eu faço com isso que eu conheci, o que eu posso flexibilizar, o que para mim realmente é muito importante e que se eu for abrir mão vai ser eventualmente. E aí entra o quê? De que forma que isso acontece? Tem que ser pelo diálogo? Qual que é o caminho mesmo disso? Acho que a gente está disponível para se olhar através de uma psicoterapia, através de leitura, através de uma autopercepção. Não necessariamente a gente precisa fazer uma terapia formal para se autoperceber, né? A gente fazer uma pausa e observar como que aquilo que o outro está esperando de mim, o que ele está demandando de mim, como que chega a isso, como eu estou me sentindo quando eu vou lavar uma louça, quando eu vou lavar roupa, né? E de que maneira que eu estou fazendo isso, porque eu posso fazer isso reclamando, né? Sim. Ou eu posso fazer isso cantando. Sim, né? Com certeza. E acho que a gente se perceber nesse lugar, muitas vezes, assim, acho que isso vai ajudando a gente a tecer essa percepção do que é negociável, o que não é, né? O que é importante, o que eu posso, de repente, cuidar de uma outra forma. Entendi. Enfim. Muito bom. Daphne, você está lá no Instagram, né? Tá aparecendo ali o teu perfil. E eu agradeço, viu? A tua presença aqui, muito bom o nosso bate-papo. Sempre bem-vinda, tá? Eu que agradeço. Agora eu quero chamar a atenção